Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos aprofundar, vamos mergulhar nas escrituras sagradas. Fique conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, vai falar com você através da palavra dele. Olha, nós vamos hoje falar sobre a parábola do homem rico. O homem que tinha muita riqueza, tinha muitos bens, só que ele se esqueceu de um detalhe, que na verdade era o principal. Ele buscou riquezas na terra, só que ele não buscou ser rico para com Deus. Assim, tudo que ele preparou aqui nessa terra foi perdido, foi em vão, porque ele não priorizou ser rico para com Deus, antes de ser rico aqui nessa terra. Vamos à palavra de Deus? Essa parábola se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, e nós vamos meditar a partir do versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só que forte essa comparação, essa parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe. Vamos meditar versículo por versículo. Olha só que forte. No capítulo 15, no versículo 15, aqui o Senhor Jesus começa dizendo: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, você não existe para servir os seus bens. Os seus bens existem para servir você. Há uma grande diferença nisso. Você não foi feito para que você viesse servir ao dinheiro, para que você viesse servir às suas posses, aos seus bens. Você não foi feito para isso, mas o seu dinheiro, as suas posses, os seus bens sim, existem para servir a você. Só que quando a pessoa ela inverte essa ordem e ela coloca primeiro o bem, primeiro a riqueza, e ela começa a servir a riqueza, ao invés da riqueza servir a ela, então essa pessoa ela se encontra no mesmo estado que esse homem, esse fazendeiro rico. A pessoa era até rica materialmente falando, só que ela não era rica para Deus. E olha só como que Deus chama a pessoa assim. Deus chama a pessoa de louca. Deus disse para essa pessoa: louco, esta noite vão pedir a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Olha só que forte. Isso é maravilhoso. No versículo 17, aqui a gente vê também que ele disse... O Senhor Jesus Cristo disse que a herdade tinha produzido com abundância e o homem arrazoava consigo mesmo, no 17, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Perceba que ele arrazoava, ele pensava consigo mesmo, ele focava ali em si mesmo somente. O que importava era somente ele, só importava a verdade dele. Ele preparava as coisas somente para ele. Ele não estava preocupado com terceiros, não estava preocupado com Deus. Ele só pensava em si mesmo. Ele nem sequer pediu o conselho de Deus. Ele aqui arrazoava, pensava consigo mesmo. E essa é outra característica da pessoa que não é rica para com Deus.
é somente rica aqui nesse mundo. A pessoa que toma atitudes, toma decisões, faz tudo, mas sem ter Deus na frente, sem consultar a Deus. A pessoa ela dá um passo, mas ela não pergunta primeiro para Deus se aquilo é o certo. Ela não pergunta primeiro se aquela é a vontade de Deus. A pessoa ela até conquista, ela até consegue, só que ela consegue somente na força do braço. Ela não coloca Deus na frente. Então aquele bem, aquele tesouro não tem o mesmo valor, porque a pessoa não priorizou a Deus. Olha só, isso é muito forte, não é? E aí continua assim. No versículo 18, diz que ele pensando, ele disse: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Percebeu? Aqui é outro detalhe que mostra, que comprova que ele só pensava em si mesmo. Ele não pensava em ninguém além dele mesmo. Meus bens, minhas propriedades, meu tesouro, isso é meu isso, meu aquilo. Aqui ele só estava olhando para si mesmo. Na vida dele não tinha espaço nem para Deus e nem para o seu semelhante. Só tinha espaço para ele mesmo. Aí no 19, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha só qual era o pensamento dele: descansar, comer, beber e folgar. Se você for parar para pensar, isso é exatamente o oposto do que Jesus ensina. Porque Jesus ensina a vigiar, Jesus ensina a prestar atenção, Jesus ensina a tomar cuidado, só que aqui ele estava o oposto. Não, come, bebe, folga, descansa. Em outras palavras, baixa a guarda. Só que não é isso que Jesus ensina. Deus ele não ensina isso. Ele ensina nós a vigiarmos, a nós prestarmos atenção, analisarmos a nossa vida constantemente e nunca, de forma alguma, baixarmos a guarda. Mas sim estar sempre vigilantes espiritualmente. Aqui no caso, o problema era que ele baixou a guarda espiritual, ele não estava vigiando. O problema não era ele descansar, ele comer, o problema era ele baixar a guarda espiritual e ele baixar a guarda espiritual e ficar à mercê das ciladas, das ideias do diabo. E você não pode fazer isso. Nunca baixe sua guarda. Nunca deixe de buscar a sua fé. Nunca deixe de conservar a sua fé, de vigiar. Sempre pratique isso na sua vida e você vai ser grandemente abençoado. Aí, enfim, no 20... Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus aqui ele disse para aquele homem: você vai morrer hoje. Todo esse bem, tudo isso que você ajuntou, vai ficar para quem? Porque para você não vai ser, você vai morrer hoje. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha só que forte, imagine só, toda a vida dele trabalhou, toda a vida dele ele correu atrás, toda a vida dele ele dedicou naquilo, e na hora que ele ia desfrutar, Deus disse: louco, você perdeu tempo, você era rico aqui materialmente, mas você não foi rico comigo. Para quem vai ficar tudo isso daí que você fez? Para quem vai ficar? E muitas pessoas também têm trocado Deus por coisas passageiras, têm trocado o que é eterno por coisas passageiras. Elas trocam Deus, trocam a eternidade com Deus por 5 minutos de bebida, 5 minutos de cigarro, 5 minutos de maconha. Trocam a Deus o seu casamento por causa de uma noite errada, uma noite no adultério. A pessoa troca o que é certo por algo
sabe, algo que não tem valor, algo que não é certo, algo que não é bom. Mas nunca faça isso. Sempre priorize primeiro ser rico para com Deus. Sempre primeiro busque as coisas espirituais. Sempre priorize ser rico para com Deus e não foque primeiramente, exclusivamente em ser rico apenas nesse mundo. Porque essa história, essa parábola que Jesus contou, ela é atual, ela é viva para todos nós ainda nos dias de hoje. Não podemos ser ricos somente nesse mundo. Primeiramente, principalmente, nós necessitamos ser ricos para com Deus. Então, tome sempre cuidado, vigie sempre, analise sua vida, tudo que você tem preparado aqui na terra. Para quem é? Você tem feito para Deus? Ou você tem feito assim como ele para si mesmo? Ele só pensava em si mesmo, só pensava no seu umbigo. E você, e a sua vida? Para quem você tem feito as coisas? Onde você tem olhado? Para onde você tem olhado e no que você tem focado? Você é rico para com Deus também? Fica a reflexão. Se você não é, se arrependa e busque ser rico primeiramente para com Deus. E então, Deus, ele também acrescenta os bens, as posses, a prosperidade aqui na terra. Mas primeiro nós precisamos ser ricos para com Ele, para que não aconteça assim como aconteceu com esse homem. A parábola é um alerta. Jesus nos orienta, Jesus nos alerta para que nós venhamos tomar cuidado e não venhamos errar assim como esse homem errou. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém que também pode ser ajudado, pode ser beneficiado com essa mensagem. Se você não for inscrito, eu te convido a inscrever-se aqui no canal, ativar o sino de notificações e assim você receberá os próximos vídeos e as próximas mensagens de fé aqui postada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e esteja com você. Em nome de Jesus Cristo. Amém.